costumo dizer que nada é por acaso. Se estamos juntos aqui é porque nós combinamos. E nada melhor do que falar de Jesus, né? Jesus, há mais de 2000 anos, quando esteve conosco, ele nos disse uma frase, que através dessa frase, se nós, muito mais que acreditássemos, tivéssemos absorvido essa frase, os dias de hoje nossos seriam uma maravilha. Porque ele falou para todos nós sim, porque nós reencarnacionistas que somos, sabemos que nós estávamos lá na época de Jesus. Se não estávamos encarnados, estávamos na espiritualidade, nessa egrégora maravilhosa daqueles tempos. E ele falou para nós o seguinte: vós sois deuses, podes fazer o que eu faço e muito mais. Olha que maravilha. Jesus confia em cada um de nós, ele sabe do nosso potencial. Nós só precisamos acreditar em nós, para evitar de passar essas tribulações que nós estamos passando hoje. Porque o que existe mais de importante em cada um de nós, alguns de nós, ela está, digamos assim, sob escombros emocionais, que é esta luz que é chamada fé. A fé, o próprio Jesus falou, se nós tivéssemos do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos chegar para uma montanha e falar, vá daqui para lá. E nós hoje temos esse poder. Tanto é que eu vou contar a história de Verônica. Verônica era uma adolescente igual a qualquer uma que vivia naquela época perto de Cafarnaum, uma aldeia perto de Cafarnaum, e que ela tinha um sonho, que era assim como sua mãe, que havia falecido há alguns anos, ela vivia com o seu pai, ter uma família, constituir uma família, ter um marido e dar ele um varão, porque naquela época dar um homem ao marido era algo essencial para continuar a tradição. E ela tinha um sonho, como toda adolescente, tinha uma amiga, Miriam, que estava sempre ao seu lado, em todos os momentos, nas suas alegrias, nas suas dificuldades. E esse sonho de Verônica começou a se realizar quando ela conheceu um rapaz, um rapaz trabalhador, dedicado também ao Alcorão, na época, conhecia Deus, conhecia toda a sua doutrina, o Evangelho, e junto com seu pai eles faziam o que nós chamamos hoje de Evangelho no Lar. E ali ela conheceu a promessa da vinda de um Messias, alguém que viria salvar a todos. Assim como nós, nos dias de hoje, acreditamos que Jesus vai chegar, não é assim que se fala? Jesus está chegando. Como se ele algum dia tivesse nos abandonado. E o que é pior ainda, os nossos conceitos da presença de Jesus em nossa vida, ainda é as tragédias. Quando a gente vê uma tragédia em algum local, recentemente, esse conflito que está havendo na Palestina, nós falamos, Jesus está voltando. Como se ele quisesse esse conflito conosco. Como se ele quisesse que nós sofremos para poder aceitá-lo. Ele nunca quis e nunca vai querer que a gente venha sofrer para poder aceitá-lo. Ele não nos dá o livre-arbítrio. Se nós quisermos acreditar nele, maravilha. Se não quiser, ele não vai ficar chateado. A gente mede Jesus com a nossa própria régua. A gente acha que se alguém não nos aceita, se torna um inimigo. Mas Verônica, ela aprendeu a amar a Deus sobre todas as coisas. E ela aprendeu a saber que haveria o Messias, que o Messias chegaria. Por fim, Verônica, ela conheceu esse rapaz, Rui, e se casaram. O tempo passou, seu pai infelizmente partiu, ela ficou com a terra do pai, né, de costume, e acima de tudo ela ficou feliz, porque ela estava grávida. E com certeza seria um menino. Ela sentia isso, que era um menino. Como todas as mulheres sentem, né? Estão sempre sabendo, antes do tempo, qual a criança que vai chegar. E esse menino chegou. Realmente era um menino. O pai ficou maravilhado, super feliz, ela também. Só que teve um pequenino problema após a gravidez. Ela começou a ter uma hemorragia. E essa hemorragia não parava. E na época,
o sangue simbolizava impureza, na ignorância da época, né? Todas aquelas mulheres, principalmente mulheres, que tivessem o seu ciclo natural, elas eram afastadas, iam para o quarto e nem o marido, ninguém podia tocá-la, porque ela é impura. Nem sentar numa cadeira ela podia. Porque se ela sentasse numa cadeira, na época lá era um banco, né? Eram aqueles bancos. Quem sentasse no local onde ela tinha sentado, não que ela manchasse o local, mas quem sentasse também se tornaria impuro. E as pessoas impuras eram excluídas da sociedade, não podiam compartilhar com a sociedade. E assim foi Verônica. Ela começou a ter um sangramento, uma enfermidade qualquer da parte genésica, né? E ela começou a sangrar. E o marido ficou desesperado, porque amava muito, muito mesmo. Mas é a famosa crença limitante. Chegou um momento em que a sociedade da época, a aldeia da época, os anciões das aldeias, exigiram que ele fizesse alguma coisa, expulsasse Verônica da aldeia. Ela não poderia viver mais lá. Porque o sangramento não parava. Já passaram vários meses, ela se sentia fraca. Mas o marido não queria, mas ele foi intimado. E o que ele fez? Ele pegou Verônica, levou para uma pequena casa que eles tinham bem afastado da aldeia. E lá Verônica começou a morar, impedida de ver o filho, pequenino que era. Imagina uma mãe impedida de ver o filho. A única amizade que Verônica tinha era a amiga Miriam, que durante a noite, sem que ninguém visse, porque se a visse, estaria sendo expulso, afinal de contas, estava em contato com uma impura, também poderia ser até apedrejada, porque estava contra as leis. Mas ela amava a amiga, muito, e não deixaria a amiga sofrer, nem morrer de fome ou de sede. E ela começou toda noite a levar até a amiga o alimento. E essa amiga era a única informação que Verônica tinha do marido, do filho, como eles estavam. O que estava acontecendo? Ela trazia as informações do Evangelho, toda noite fazia o Evangelho, falaria do Evangelho. Vocês acham que Verônica ficou revoltada? Vocês acham que Verônica ficou de alguma forma, começou a não aceitar Deus? Ao contrário, nesse momento ela ficou mais próxima de Deus. Ela entendia, ela falava para a amiga que ela entendia o que estava acontecendo, mas que isso era muito breve. Logo ela voltaria à sua vida, ela voltaria ao normal. Ela tinha certeza que Deus a curaria, absoluta, nada, ninguém podia evitar que ela pensasse assim. Ela tinha uma fé muito grande em Deus. E o tempo passou. 5 anos, 6 anos, 10 anos, 12 anos. Verônica não perdeu a esperança. E certa feita, a amiga veio dizer a ela que o Messias, que era tão esperado, estava perto de Betsaida. E aí os olhos delas começaram a brilhar de alegria, de felicidade. Estou curada. Eu sei que estou curada. Basta eu e até o Messias. Não precisa muito, não. Eu não preciso falar com ele mesmo, porque não poderia. Porque se alguém visse ela pelas ruas, ela seria morta, com certeza. Seria apedrejada até a morte. Então ela decidiu, eu vou me encontrar com o Messias. Miriam ficou você enlouqueceu, Verônica? Como assim você vai se encontrar com o Messias? Você sabe, o Messias, ele é também um doutor das leis. Com certeza ele irá mandar apedrejar você, porque está nas leis. Então, conta Jesus disse, eu não vim mudar as leis. Não foi o que ele disse. Ele disse para Mateus que ele veio revolucionar, sem qualquer tipo de revolução.
Porque foi o que Jesus fez. Ele revolucionou os nossos conceitos. Ele revolucionou as leis dos homens, dos anciões, de Caifás, de Pilatos e tantos outros. Ele revolucionou, ele veio revolucionar, mas não criou revolução. O único que quis criar a revolução foi Judas, que na sua ignorância traiu Jesus. Não da forma como conhecemos, não é? Na realidade, Judas, evidente, ele aproveitou o dinheiro. Mas a intenção dele, como zelote era aqueles revolucionários da época, né? Que ele queria dizimar os romanos, queria expulsar os romanos. E aí ele imaginou, Jesus já era famoso, já era conhecido, tinha toda uma multidão o acompanhando. E aí ele pensou, ele tramou, se eu realmente me acertar com Anás, que era um dos sacerdotes de Caifás, que ofereceu a Judas 30 moedas, para que ele pudesse indicar o Jesus. Não que eles não conhecessem, né? Eles conheciam Jesus, mas de uma forma que ele pudesse ser acusado. Judas pensou, eu amo meu mestre, admiro a sua paz, mas ele é muito pacato. Me falaram, está nas escrituras, que ele se unia ao Messias para salvar a todos nós. E como assim vai nos salvar desse jeito? Amar o teu próximo como a ti mesmo, perdoar os teus inimigos 70 vezes 7. Como isso? Imagina se eu vou perdoar um inimigo meu. Imagina se eu vou perdoar o romano. De jeito nenhum. De jeito nenhum, não vou perdoar. Então, se ele não fizesse tantos milagres, curou paralíticos, cegos de nascença, lepra, expulsou demônios, se não fosse isso, eu até duvidaria que ele era Messias. Mas eu amo. Mas eu sei o que eu vou fazer. Eu vou aceitar essa proposta de prender Jesus. Veja bem, prender Jesus. Ele não pensava no martírio nem na crucificação. Porque a hora que Jesus estiver preso, todo o povo vai se revoltar. E aí eu terei o povo em minhas mãos. E eu expulsarei os romanos, matarei a todos. Não ficará um. E quando eu expulsar os romanos, eu darei o trono ao meu mestre. Pronto, Jesus. Pronto, Rabi. Aí está o trono. Não precisaste sujar tuas mãos de sangue. Isso eu fiz por ti. Mas o trono é teu. É do teu trono. É do Messias. Mas, como todos nós sabemos, não foi bem assim, né? Que aconteceu. Não é verdade? E quando Judas viu a bobagem que ele fez, o que ele fez? Se suicidou. Por remorso. Muitas vezes nós somos aquele elefante que entra num verdadeiro pomar de margaridas, pisoteando, para pegar uma pequenina rosa lá no fundo, achando que ela tem muito mais valor do que aquelas margaridas. O que nós fazemos com a nossa família, muitas vezes, uma imposição aos nossos filhos, o que amamos, quer dizer que seja do nosso jeito, porque o meu jeito é o correto. E assim foi. Mas Verônica sabia que esse poder de Jesus poderia salvá-la. E ela falou para a Miriam, eu vou até Jesus. Ele vai passar pela minha aldeia, porque ele vai até Cafarnaum. Miriam, Verônica, você enlouqueceu. Você será morta. Não. Eu saí de madrugada. Suportarei o frio da noite, a fome que eu já tenho, mas eu me espreitarei entre as pedras, entre os arbustos, e me aguardarei da madrugada no local certo, que quando ele passar, eu não preciso falar com Jesus. Eu não morrerei. Basta simplesmente tocar na sua túnica,
eu estarei curada. Esse é o meu momento. Essa é a minha fé. Eu esperei por 12 anos por ser curada e voltar a ter novamente meu filho em meu colo, beijá-lo, abraçá-lo, vê-lo crescer, conhecê-lo, que eu não o conheci. Porque assim que eu tive, meus braços me tiraram. Voltar de novo, abraçar o meu marido e voltarmos a ser uma família. Eu sei que serei curado. Eu sei. Eu não creio. Porque muitas vezes as nossas crenças são limitantes. Uma hora acreditamos, outra hora acreditamos. Está tudo bem, eu acredito em Jesus, no seu poder. Acredito em mim, no meu poder, na minha fé. Jesus falou que eu sou Deus. Eu acredito que eu sou Deus. Eu posso. Se eu quero, eu posso, consigo. Se eu consigo, está decretado. Eu acredito. Mas quando vem as dificuldades, não é bem assim. Será que é? Porque eu acredito, mas não sei. Saber o que acontece conosco agora, nesse momento? Ninguém perguntou para o meu amigo, falou assim, tem oxigênio lá? Tem oxigênio aí para eu poder, senão, se eu não respirar, eu vou morrer? Não. Todos nós sabemos que temos oxigênio. Sabemos que ao levarmos a comida à boca, ela vai por toda a parte digestora e depois excretora, é automático, eu não mando. Né? Meu pulmão respirar, pulmão respira aí, senão a gente morre. A gente sabe. Então, quando soubermos que nós somos deuses, podemos fazer o que Jesus, e Ele nos disse, muito mais. Aí sim, com certeza, todos os nossos problemas estarão resolvidos. Todas as enfermidades sumirão. Problemas que nós construímos em nossa vida. Enfermidades que nós trouxemos ao nosso corpo, com os distúrbios emocionais, emoções, sentimentos contrapostos daquilo que somos. Porque ninguém aqui, eu acredito que nós estamos aqui, somos adeptos de Jesus, ninguém duvida que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Alguém duvida disso? Não fisicamente. Nós somos bondosos, amorosos, fraternos, solidários, justos. Nós somos. Todos somos. Dos justos aos supostamente injustos, os criminosos, hediondos, são a imagem e semelhança de Deus. Nós não estamos, porque estamos sobre nós um monte de escombros emocionais que ofuscam esta luz, que é a extensão do Criador, que existe em cada um de nós. Nós somos uma centelha divina, ou não? Extensão do Criador, mas nós não estamos. E Verônica não desistiu. Realmente, saiu à noite, se vendo, passando frio, muito frio, até que ela encontrou perto da passagem onde Jesus passaria, uma pedra, e ela conseguiu aqui, eu estendo a mão o suficiente para tocá-lo. E assim foi. E ela ouviu o alvoroço, Jesus estava chegando, Jesus andava com uma verdadeira turma de pessoas, o tocando, o empurrando, todos queriam tocar Jesus. E ela se tostou, aguardou. Quando Jesus passou, ela conseguiu tocar na túnica, na orla. Ele para. Alguém me tocou. Ele fala para Pedro. Pedro, um pescador bravo, lobo. Né? Tá de brincadeira. A minha linguagem é minha, né? Mas eu imagino assim. O senhor está de brincadeira, né? Todo mundo está lhe empurrando. Que não fazem ele empurrar. Não estão lhe tocando, não, filho. Estão lhe empurrando mesmo. Você está indo para a turma. Mas não. Olha só esse detalhe, gente. Ele fala assim: uma força saiu de mim. Uma força saiu de mim. Ele não disse assim: eu doei essa energia a alguém. Ou seja, como se alguém tivesse puxado essa energia. Essa energia se chama fé. A fé de Verônica removeu, sugou, assim por dizer, essa energia poderosa que Jesus tinha, que era o manancial
de amor. Essa energia que a gente chama de amor, muitas vezes a gente corrompe essa informação, né? Corrompe essa palavra, utilizando para tantas coisas hediondas. Por amor se mata, por amor se rouba, né? E nesse momento, ela sentiu essa força penetrar e ficou curada. O sangramento parou de 12 anos. Ela estava magra, fraca. Ela se sentiu forte. Uma energia penetrou no seu corpo. E ela sentiu que estava curada. E aí Jesus pergunta: quem me tocou? E ela, amedrontada, mas teve a oportunidade de falar com o Rabi, o mestre. Ela, sentada que estava, olhou para cima e disse: fui eu, mestre. Aí abriu-se, naquele momento, muitos revoltados, outros com ódio, com raiva, alguns com ciúmes pela atenção do mestre. E aí ele vai até ela, pega em suas mãos, a levanta, ela assustada, preocupada: será que o doutor das leis, o Rabi, vai nesse momento me apedrejar? Mas não importa. Não importa que me apedreje. Eu toquei nele, eu estou curada, estou pronta. Mas não. Ele olha para ela e fala: não, tua fé te curou. A fé dela curou. A nossa fé pode nos curar de qualquer enfermidade que tenhamos. Qualquer enfermidade que tenhamos. Se não nos curamos, é porque não somos merecedores, certo? Não, não é certo. Se não nos curamos, é porque não queremos. Porque esse Pai que nos ama, Ele não nos julga. Não existe pecado. Não existe castigo. Isso são as famosas crenças limitantes que até hoje destrói a humanidade. Destrói aquilo que somos. Seres maravilhosos, amorosos, fraternos, solidários, justos e bons. Lutamos muitas vezes contra nós mesmos. Lutamos contra nós mesmos. E o Mestre nos disse outra coisa importante para nós, que nós ainda não entendemos. Ama o teu próximo. Aliás, ama o teu Deus acima de tudo. E é uma realidade. Porque Deus é tudo, não é? Deus são as matas que a gente devasta. São os animais que nós ainda matamos para nos alimentar. Deus é o meu semelhante, que eu não respeito, não tolero, não suporto, odeio aquela pessoa. Deus está no criminoso, hediondo e ignorante. Deus está no pedófilo. Não que eu tenha que abraçá-lo, mas não tenho o direito de julgar. Porque afinal de contas, como disse Emmanuel, para julgar alguém, por menor que seja o problema, eu tenho que avaliar as minhas 5 últimas encarnações. Para mim saber se eu tenho o direito de julgar aquela pessoa. E eu não falo, eu não posso, não consigo. E olha que eu trabalho com regressão. Eu tenho quanto tempo? Estou vendo relógio aqui. Então, eu não de jeito nenhum eu busco a minha regressão. Eu não quero saber quem eu fui. Sim, encarnações passadas, mas não quero mesmo. Que eu posso realmente. Então, Deus está em tudo. Agora, Ele disse: ame ao teu próximo como a ti mesmo, não foi? Mas como é que eu posso amar o meu próximo se eu não me amo? Como é que eu posso falar de algo que eu não conheço? Como é que eu vou falar de amor se eu não me respeito? Muitas vezes eu até me saboto. Porque eu acho que eu não tenho direito de ser feliz. Então eu me saboto. Quem vive muito hoje, chora amanhã.
Não é esse lema? Não é essa crença limitante que está no nosso inconsciente? E às vezes a gente se sabota porque não acha que não pode ser feliz. Um erro lá atrás, cometi um erro aqui, cometi um erro ali. Eu sou culpado, eu não posso ser feliz pelo erro que eu cometi. Se eu fosse pensar assim, somos seres milenares. Quantos erros nós cometemos? O que importa é o agora, é hoje. O que importa é esta encarnação. É a melhor encarnação que nós estamos passando. Ou reencarnação, porque a única pessoa que encarnou uma única vez foi Jesus, né? Essa é a nossa melhor reencarnação. Mas caramba, cara, com tudo isso que eu estou passando, com tudo isso que eu estou passando. Não, porque fui eu que pedi. Tudo que nos está acontecendo, alguns de nós pediu. E uma grande parte implorou para passar por tudo isso. Porque reencarnar não é fácil, não. Vocês têm uma ideia hoje. Hoje nós somos 8 bilhões, praticamente, né? De espíritos. No planeta tem 30 ao todo de espíritos, né? E praticamente 1 para 4, mais ou menos, em média, assim, né? Cada um de nós tem 4 aguardando. Quando é que for, imagina quando eu for embora, para lá, para voltar, vai ser ruim. E o problema é que lá na espiritualidade é tipo assim: não tem juiz, não tem júri, não tem algoz e não tem prisão. Apesar de muito que a gente ouve aí, né? Não é assim. Porque o juiz é minha consciência. Saber o que eu devia ter feito e não fiz, e o que eu não deveria ter feito e fiz. Isso vai bater fundo na minha consciência. O júri que nós temos é todas aquelas informações que chegam borbulhando à nossa volta. O nosso algoz, na realidade, é o tempo. E a prisão é a solidão que nós vivemos com tudo isso. É como vivemos no mundo espiritual, quando cometemos os nossos erros. Então que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível essa encarnação. E nós temos uma oportunidade, porque eu estou nisso, eu estou falando aqui, não é por aqui, que assim, o ouvido mais perto da minha boca, o ouvido mais perto da minha boca é o meu, né? Então, eu estou falando para mim e vocês estão escutando, graças a Deus, que não tem nenhum surdo aqui, né? Então, a nossa grande missão, nosso grande propósito, o único propósito que todos nós aqui temos, é conosco. O meu propósito é comigo. Eu reencarnei para mim, para me tornar uma pessoa melhor. Não melhor que os outros, é que muitas vezes a gente faz, né? A gente quer ser melhor que o outro, para poder suprir os nossos sentimentos de baixa estima. Mas melhor para o outro. Aparando as nossas arestas, as nossas matendências, nos tornando pessoas melhores, e as pessoas, quando vierem nos procurar, sermos a luz que elas buscam. Isso é o nosso propósito. Sabe qual é o nosso objetivo? O nosso primeiro objetivo? Quem é? Quem arrisca? Qual é o nosso primeiro objetivo? Evoluir? A família. A família é o nosso primeiro objetivo. É o marido mala, sem alça, sem rosinha, né? Que eu tenho que empurrar aquela peste, né? Toda noite eu faço jantar e eu quero sentado aqui de barrigão, cara, né? Eu olho televisão, aqueles galãs maravilhosos, né? E tem essa peste aqui. Ô, bem, quer dar uma cerveja? Aquela mulher que realmente, né? Então, nós precisamos despertar para isso. Fazer com que da nossa família, um dos motivos que nós estamos, nós possamos tornar pessoas melhores. Que nós possamos compreender os nossos filhos, os nossos pais. Eu odeio meu pai. Meu pai bebia, batia na minha mãe. Ou meu pai se separou da minha mãe, foi um traidor, traiu minha mãe.
bater é horrível. Isso deve, nunca. Né? Traição? Também não. Os dois se separaram. Eu não suporto meu pai. Meu pai se separou da minha mãe. Mas a pergunta é, como é que ele te tratou até hoje? Meu pai sempre me tratou bem. Meu pai é meu amigo. Mas que ainda mais? Porque agora ele se separou da minha mãe. Não quero conversa com meu pai. Ele traiu a minha mãe. Eu sabia que isso aconteceu como filho. Eu sabia. E eu prometi que eu iria compreender e entender e ajudar. Não recriminando, mas amando. Meu pai e minha mãe. E provavelmente a madrasta. Né? É fácil, gente? Não é fácil. Mas nós sabíamos. Nós imploramos. Que Deus nosso Pai, que Jesus nosso Mestre, que essas forças que regem o universo e esses amigos, trabalhadores incansáveis desta casa, nesse momento, aproveite essa energia abençoada, essa egrégora de luz que recai sobre cada um de nós. Leve aos nossos lares. Impregne nossas paredes. Faça uma sepsia, uma limpeza, removendo, pulverizando, desintegrando qualquer miasma de forma negativa. Se por acaso algum irmãozinho desorientado estiver lá, seja com motivo, não importa. Nesse momento ele está sendo orientado, convidado a se retirar. E aqueles que não querem serão sedados e removidas as inscrições de auxílio de orientação. Nossos entes queridos que lá estão, com certeza, tenho certeza disso, estão sendo magnetizados, dando a cada um deles segundo as suas necessidades, mesmo que eles não percebam. Até mesmo nossos companheiros de jornada, nossos animaizinhos, nossas plantas, estão recebendo. E nós aqui, quando saímos daqui, estaremos contribuindo. Porque Jesus deixou uma sementinha de luz em cada um de nós. Muito obrigado. Deus abençoe.